desceu um raio e nós descemos do carro e começamos a andar em direção a essa caverna que vimos antes. Veio a natureza nos mostrou uma incrível mudança. Então começaram mais trovões e houve tormenta e o sol desapareceu imediatamente. Um arco-íris então apareceu na nossa frente e fomos nessa direção. E falamos sobre histórias de arco-íris. Também falamos sobre gnomos e os tesouros desse povo pequeno. Isso nos levou ao assunto de Winkle. Nós andamos então por esse caminho na floresta protegido do vento e ao longo haviam as árvores muito altas. O vento começou a soprar nessa floresta. E eu depois falei brincando que eu estaria tão interessada em ver uma dessas pessoas do povo pequeno, um ser. Aí isso aconteceu. De repente, uma voz forte soou, uma voz que parecia vir do topo das árvores, forte e clara. E parecia como se muitos seres individuais tivessem se juntado para formar uma só voz. Infelizmente, nós não tínhamos gravador conosco para gravá-lo. A voz nos saudou e nos deu as boas-vindas. Deu as boas-vindas ao que falamos antes. Depois, continuou o barulho do vento e das árvores. Ficamos perplexos olhando um para o outro. Quando olhamos para as árvores, a floresta ficou quieta em nosso torno e, ao mesmo tempo, no entanto, parecia mais viva do que nunca. Nós estamos acostumados com muitas coisas, mas realmente ficamos perplexos e ficamos em pé diante da árvore da qual veio a voz. Não havia um outro ser humano nesse mesmo lugar. A rua mais próxima estava a pelo menos a 1 quilômetro e nessa área não há casas a vários quilômetros. Essa é uma situação onde mesmo um gravador operado por bateria não poderia fazer muito devido ao efeito surpresa. Em casa, novamente, Svejin confirmou a voz com a ajuda de um contato instrumental. Desde essa época, nós recebemos contatos regulares dos espíritos da natureza. Próximo slide, por favor. Esse é Dr. Gunther e sua esposa Gertrude Ender. Ela é médium. Em 97, em julho de 97, ela experimentou manifestações do mundo espiritual. Peniga. Parece que a entidade estava nos acompanhando para casa depois de uma visita na casa de Sr. Ambes na Alemanha, não muito longe de Munique. Próximo slide, por favor. A senhora Ander, como médium, ela consegue ver os espíritos de natureza e no seu jardim e suas hortas. Por falar nisso, o espírito Peniga
também podia ser visto por alguns colaboradores que dizem que a entidade tem semelhanças com as folhas. Depois da internet, Julie conseguiu ver que Peniga é um nome de criança que significa minha filha. Essa informação não tem nada a ver com o espírito da natureza, porque eles nem são masculinos nem femininos. Parece que Peniga está observando tudo que nós estamos fazendo. Por favor, próximo slide. O slide mostra que o aporte das flores que de repente apareceram no meu caderno quando estou escrevendo esse relatório. Posso lhes assegurar que não fui eu nem Julie que colocamos flores no caderno. Em abril de 97, só para lhes dar um resumo sobre contatos recentes, em abril de 97, Constantin Haudive fez contato com amigos na França. Sveshen repetidamente explicou por que elas não podem nos dar detalhes que apareceram em outros lugares e outros países. Uma razão é que se ela nos conta demais, ela arrisca o desenvolvimento e reações. O desenvolvimento e reações. Em abril deste ano, Sveshen falou sobre as razões que nós devemos tentar controlar nossas falhas e nossos pensamentos. De tempos em tempos, nossos parceiros de comunicação querem mostrar a influência do mundo paralelo espiritual e físico quando falam conosco. Próximo slide, por favor. Isso é uma imagem paranormal do mundo físico de uma terra chamada Talvis. Uma palavra chamada Talvis, desculpe. Sem nenhum ser humano. Vocês podem obter mais detalhes no Brasil se vocês lerem um livro da Sônia Rinaldi, publicado sobre o assunto. Eu também fiz uma grande conversação com o avô de Julie. Depois que vocês ouvirem-me com tanta paciência, eu quero falar sobre a ciência mais profunda dessas experiências todas, o que realmente nos dá essa experiência da transcomunicação instrumental. Eu vou terminar com a mensagem de técnico. Aqui, ele nos disse repetidamente que ele está acompanhando a humanidade há milhares de anos. Ele costumava aconselhar os seres humanos na Idade Antiga. Não o chamavam de técnico naquela época, mas lhes davam nomes adaptados ao espírito da época. Ele nos acompanhará até que a humanidade conseguiu se livrar da intolerância. E eu cito sua mensagem. Desde que a humanidade existe, houve humanos como eu e Júlio, cujas forças que permitem que eles façam contatos com outras dimensões. os humanos, estão ligados em espírito com entidades como eu estou, comparáveis a oceanos. As ilhas no oceano. As ilhas estão ligadas pelo fundo do oceano, mas, no entanto, elas são invisíveis. Se o fundo do mar se tornar visível, daí vai se ver a conexão dessas ilhas, a ligação entre as ilhas. Os seres humanos com as habilidades especiais foram escolhidos para mostrar o caminho para a humanidade. O dia que a humanidade chegar num lugar decisivo, seria a viagem espacial. A outra maneira mostra a possibilidade de fazer pesquisa nas forças estranhas, fenômenos paranormais, com a ajuda dos homens,
aqueles que têm capacidades especiais, como, por exemplo, os pesquisadores de transcomunicação, parapsicólogos. Via transcomunicação, algumas pessoas com habilidades no passado conseguiram fazer contato com entidades mais elevadas. Por causa disso, infelizmente, muito significado foi dado ao ego. Projetou-se muito ego. Se vocês continuarem dessa maneira, o próximo vai levar ao que vocês chamam de Deus ou Criador. Os mais elevados chamam o princípio. Daqui, nosso ponto de vista, todas as religiões estão seguindo um caminho errado, mas não estejam chocados por isso, não fiquem chocados. Se estamos ouvindo nossa voz interior, com a ajuda da nossa religião, nós estaremos no caminho certo. No princípio, existe uma forma o que você poderia chamar a purificação o moderado, budismo moderado. É difícil para mim lhes dar com as minhas palavras o significado exato técnico que se passar. De qualquer modo, eu entendi que mesmo ele e outras entidades não conseguem completamente entender o princípio. Em suas palavras, o ser humano é comparável com uma ameba quando vê o princípio. Ele nos disse várias vezes, numa manifestação do princípio, como buracos negros. Nós voltamos ao princípio um dia. Ele diz que é o nosso destino e o princípio é profundamente bom. O princípio absorve todos os seres humanos. Uma manifestação do princípio, como buracos negros. Nós, entidades superiores, somos os guardiões. Nós vemos que todos os humanos do universo finalmente farão a transição ao princípio. Um dia, a humanidade da Terra virá ao seu destino final juntamente com outros seres vivos. Depois